Outubro foi mais um mês ruim para os ativos de risco internacionais e brasileiros. Quer saber mais sobre o cenário macroeconômico, mercados e como isso tem impactado nossas decisões nas carteiras recomendadas? Então fica nesse vídeo que eu e a Jenny Lee vamos compactar tudo isso em poucos minutos para você no Onde Investir, novembro 2023. Os mercados, em geral, tiveram perdas em outubro, justificadas tanto pela seguida reprecificação de juros nos Estados Unidos, com a alta das treasuries, quanto pela cautela com a guerra no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos atingiu seu ponto máximo dos últimos 16 anos durante o mês, acima dos 5%, mas encerraram outubro em 4,93%. Já no que tange à guerra, houve uma constante ameaça da escalada do conflito com possível envolvimento de outros países da região, mas que não se materializaram até então. Por fim, no cenário global, a resiliência da economia americana também marcou o mês de outubro, com diversos dados econômicos que foram divulgados vindo mais fortes do que o esperado, reforçando a tese de juros mais altos por mais tempo, que poderiam causar uma desaceleração mais firme da economia dos Estados Unidos no horizonte à frente. Com todo esse pano de fundo, o desempenho das bolsas internacionais foi majoritariamente negativo. O S&P 500 caiu 2,2%, a Nasdaq teve queda de 2,8% e o MSCI Acqui, índice global de ações, fechou com queda de mais de 3%. Apesar de ter passado por picos de preços ao longo do mês, o petróleo fechou outubro em patamar inferior ao do começo do mês, antes do conflito Israel-Hamas. Mesmo com riscos geopolíticos em alta, um mundo com atividade econômica em desaceleração parece estar se sobrepondo na formação dos preços da commodity. Os mercados locais também sentiram todos esses efeitos vindos de fora e ainda por cima voltaram a se preocupar com a questão fiscal brasileira depois de falas do presidente da República e do ministro da Fazenda do Brasil nos últimos dias do mês. Do lado positivo, as últimas leituras do IPCA trouxeram sinais favoráveis, sugerindo uma trajetória consistente de desinflação. Além disso, os dados recentes de atividade econômica vieram abaixo do esperado, apontando para uma variação negativa do PIB do terceiro trimestre desse ano. Nesse contexto, a maioria dos ativos brasileiros fechou outubro com variação negativa ou abaixo do CDI. Até mesmo o IFIX, que vinha se mostrando mais resiliente a esse cenário, teve variação de quase menos 2%. Junto com ele, o Ibovespa, que caiu 2,9% no mês, mas ainda acumula alta de 3,1% em 2023. Por fim, o dólar seguiu ganhando força frente ao real e subiu 0,3%. Muitas variáveis em jogo nos fazem acreditar que em alguns momentos não fazer nada também pode ser a melhor decisão. No Raio XP de novembro, a gente fala sobre 3 temas. O primeiro deles é sobre o desempenho do Ibovespa. Em outubro, o índice brasileiro caiu quase 3% em reais e 3,6% em dólares, em linha com as ações globais que continuam pressionadas pelo cenário macro global. Mas no acumulado do ano, o índice Ibovespa sobe quase 3%. Porém, quando a gente destrincha a performance dos componentes do índice, a gente vê que esse desempenho tem sido puxado principalmente pela Petrobras. A ação dessa empresa já chegou a subir mais de 90% no acumulado do ano e é um dos principais catalisadores para essa performance positiva do índice brasileiro. A gente fez uma conta aqui que se a gente retirasse Petrobras do índice, o Ibovespa estaria caindo ao redor de 3,5% no acumulado do ano e estaria perto do patamar de 106 mil pontos versus o fechamento de 103 mil pontos no final de outubro. O segundo tema que a gente traz no relatório é o peso do Brasil no índice de mercados emergentes. Quando a gente olha historicamente, nos últimos 15 anos, o Brasil tem perdido um pouco de espaço. Lá em 2008, o Brasil tinha um peso de quase 13% no índice de mercados emergentes, sendo o segundo maior mercado dele. De lá para cá, o peso do Brasil caiu bastante, agora está em 5,5%, mas o Brasil continua sendo um mercado relevante, sendo o quinto maior mercado, enquanto a China cresceu bastante e hoje tem um peso de quase 30% no índice. Porém, recentemente a gente viu um aumento de tensões geopolíticas, com tensões entre China, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e mais recentemente conflitos no Oriente Médio. Em meio a esse aumento de tensões geopolíticas, cada vez mais a gente vê investidores globais buscando alternativas dentre os mercados emergentes em regiões com baixo risco político, que é o caso do Brasil. Portanto, estruturalmente, a gente vê que o Brasil pode ser um destino para esses investidores. E o último tema que a gente traz no Raio XP é a dinâmica de lucros das empresas brasileiras. A gente fez uma análise das revisões de lucros pelo mercado versus a performance das ações. E a gente vê uma correlação muito forte entre elas. A gente mostra quais são os setores e os papéis da Bolsa Brasileira que tiveram as maiores revisões para cima e para baixo
em 2023 em termos de lucros. E o que a gente tem visto é que revisões negativas de lucros têm coincidido com uma performance negativa e vice-versa. Ou seja, a dinâmica de lucros das empresas tem ditado bastante o rumo dos preços das ações. Além disso, no Raio XP de novembro, a gente introduz a nossa estimativa para o valor justo do Ibovespa para o final de 2024, onde a gente projeta que o índice deve estar ao redor de 136 mil pontos. E a gente também faz algumas análises de cenários pessimistas e otimistas para o índice. E nas nossas carteiras recomendadas de renda variável, a gente manteve o posicionamento defensivo, continuando a buscar empresas de alta qualidade, baixo risco e também de olho na dinâmica de lucros, que nem a gente discutiu no relatório como um todo. Portanto, a gente fez uma série de mudanças nas nossas carteiras Top 10, Top Dividendos, Top Small Caps e também na carteira ESG. Para ver o relatório completo e as trocas que a gente fez nas carteiras recomendadas, é só acessar o nosso relatório no link da descrição. Para o mês de novembro, não foram realizadas alterações nos percentuais de cada classe de ativo nas carteiras recomendadas de alocação, o que não significa que não fizemos ajustes nos produtos e ativos que estão nelas. Em renda fixa, o fechamento de um fundo pós-fixado, sem crédito privado, focado em emissões bancárias, nos fez realizar uma troca por outro de mesmo estilo de gestão e perfil de carteira. Além disso, reduzimos marginalmente a exposição a fundos de crédito mais high yield, ou seja, de maior nível de risco, para fundos que também têm maior risco de crédito privado, porém privilegiam alocações em crédito estruturado com garantias, ao invés de fundos com exposição excessiva a FDICs. Também em razão do fechamento do fundo de debêntures incentivadas em nossas carteiras, realizamos sua troca, aproveitando para reduzir marginalmente a exposição a esse tipo de fundo. Na escolha dos ativos que alocamos diretamente em crédito privado, temos privilegiado os nomes de empresas mais óbvias, ou seja, conhecidas, de boa reputação e que tenham balanços saudáveis, bons resultados e que ofereçam nas suas emissões taxas atrativas se comparadas aos títulos públicos, sem a necessidade de estender demais a duration, que preferimos manter entre 3 e 5 anos. No mais, mantivemos os demais ativos e produtos inalterados, acreditando que muitas vezes precisamos dar tempo para que teses e estratégias maturem, principalmente em carteiras de perfil moderado e agressivo. Quer saber exatamente todos os ativos e trocas que realizamos nas carteiras para o mês de novembro? Acesse a nossa página de conteúdo no menu Recomendações e escolha as carteiras que deseja analisar. Ou acesse o link aqui na descrição do vídeo. Não deixem de compartilhar o vídeo com quem possa se interessar por esse conteúdo. Espero vocês no mês que vem.